vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre comunicação serial. O foco agora é a biblioteca serial. Como é imprescindível a gente conhecer 4 ou 5 funçõezinhas dessa biblioteca para poder tocar os programas que vão vir por aí, eu resolvi dar uma pausa e explicar um pouquinho melhor cada uma delas, ok? Então, vem comigo! A ideia hoje é fazer um breve comentário sobre Arduino e comunicação serial, né? A gente vem aqui em comunicação serial e eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que o Arduino nos apresenta, o site do Arduino nos apresenta. A gente vai trabalhar com placa Uno, então ele já aponta aqui que tem um pino RX e um pino TX, pino 0 e pino 1 respectivamente. No Mega, por exemplo, eu tenho mais pinos, eu tenho 4 portas seriais aí. Leonardo, o Micro e o Yum só tem um, que nem lá no Arduino Uno, e assim vai, tá? O que eu quero falar mais para vocês aqui? Se eu for trabalhar com os Arduinos que têm níveis lógicos TTL, 5 volts ou 3.3, dependendo da placa, os níveis de tensão da comunicação serial serão esses, tá? Se eu usar um Max 232, por exemplo, de um lado eu vou ter nível TTL e do outro lado eu vou ter níveis de tensão entre mais ou menos 12 volts, tá? Porque o padrão RS232 é de 12 a 15, né? Bom, mas o meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre os principais comandos que a gente vai usar nos vídeos a partir deste, né? São os comandos mais comuns ou funções mais comuns, como a gente deveria chamar. A função available, tá? Ela permite nos dizer se tem alguma coisa chegando e o tamanho da informação que está chegando ali, tá? Que chegou na porta. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Se o que chegou é maior que zero, ou seja, se a quantidade de informações não é nula, então vai lá e lê essa informação, tá? Para vocês terem uma ideia, ele coloca aqui essa variável de recepção, uma variável inteira. A gente poderia colocar aqui uma variável do tipo byte, porque na verdade o que vai chegar são 8 bits, não é? Begin. Sempre que eu for iniciar uma comunicação serial, antes é preciso eu configurar, então lá na função setup eu tenho que configurar a porta serial para a taxa de comunicação que eu quero. Enfim, é necessário fazer essa configuração, tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó, comunicação serial em 9600 bits por segundo. Então vimos a available, vimos a begin, é a print. A função print, serial.print, ela mostra ou imprime os dados na porta serial como um caractere ASCII2, tá? Então, o número que eu colocar aqui, né? Se eu botar um número aqui, ela vai imprimir esse número. Ó, como a gente vê aqui, ó, 7, 8, vai entender que é o caractere 7 e o caractere 8, né? Então, entrou um número, saem dois caracteres. Aqui entra o número 1.23456, ela vai mostrar o número 1, os caracteres 1, o caractere ponto, o 2 e o 3, tá? Então ela vai entender isso como uma sequência de caracteres. Aqui, se eu entrar com um caractere N, ela vai imprimir o caractere N. E se eu botar uma string, ela vai imprimir essa string, tá certo? Agora, se eu quiser ver o número como um número binário, então eu boto a formatação bin e ela mostra em binário. Mostra caracteres, né, mas referente ao número 78. Aqui, se eu botar o 78 e pedir para ver em octal, ela vai mostrar vai converter para octal e vai mostrar os caracteres octais, né? E assim vai, tá certo? Println. Println, ela imprime os dados da porta serial, mesma coisa que a print, só que ela dá um enter no final. Imagina que ela escreve e dá um enter e vai para a próxima linha. Essa é a diferença, tá? Essa é a principal diferença. Depois, pessoal, serial.read. Essa read, ela geralmente é combinada
com a serial available, né? Então, se chegou alguma coisa, vai lá e lê, né? Lê os dados recebidos, não comenta muito mais. A read bytes until. Ela lê caracteres da porta serial e os move para um buffer. A função termina se o caractere terminador for encontrado, se a quantidade de bytes determinada for lida ou se ocorrer um timeout. Tá? Bom, vamos ver se tem algum exemplo. Até não tem. Essa aqui eu nunca usei, para falar a verdade. Nunca usei. Mas ela é bem interessante para a gente treinar, né? Tem um bufferzinho, que pode ser para guardar caracteres ou bytes, tanto vai fazer. E ela vai ficar ali enquanto tiver coisa para chegar, ela vai pegando, né? Eu nunca usei, mas seria interessante da gente aplicar aí. A read bytes. A read bytes lê caracteres da porta serial e os move para um buffer. A função termina se a quantidade de bytes determinada for lida, né? Também, né, eu vou definir qual é o buffer que eu quero que armazene e o tamanho da informação que vai chegar. É bem interessante, muito parecido com o que a gente vai fazer nos programas. Só que lá eu vou fazer usando a read, serial.read normal. Fica para vocês testarem aí. Serial write. Serial write é muito parecida com a serial print, só que de uma forma diferente. A serial write ela vai escrever um número. Tá? Então, por exemplo, se eu botar aqui serial write 45, ela vai enviar o número 45 binário, certo? Não vai mandar o caractere 4 e o caractere 5 como a print faria. Ela vai mandar o número 45 convertido em binário. Vai botar start bit, stop bit, bit paridade, aquelas coisas todas. Se assim foi configurado, vai enviar esse número. Pessoal, as principais funções são essas que eu comentei com vocês, tá? A available, que é a que a gente vai usar bastante, a print ln, read e a write, tá? Então essas são as principais que a gente vai trabalhar nos nossos programas. Espero que tenham curtido o vídeo. A ideia era fazer um vídeo curto, né? Comentar, na verdade, são funções já bem conhecidas, vocês encontram em vários lugares por aí esses comentários. Espero que vocês gostem. Espero que tenham gostado. E se gostarem, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal para dar uma força, tá ok? Um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo.